paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bom? Estou aqui gravando mais um vídeo para os irmãos, tá? O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, tá? Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11, tá? O filho da viúva de Naim, tá? Quero te entregar alguns detalhes acerca desta palavra, dos versículos, tá? Eu quero ler os irmãos do versículo de número 11 até o versículo de número 14, que diz, 11 diz, e aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão, né, o seguia Jesus. Vamos lá. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. Amém? Somente até o versículo de número 14. Tá? Glória a Deus. Irmãos, o primeiro detalhe dentro desta palavra, tá? É uma palavra muito rica, tá? É sem limite as revelações da palavra de Deus nesta mensagem, mas tem algumas delas que eu quero passar para você e quero começar dentro de alguns ensinamentos teológicos da palavra de Deus. O primeiro detalhe que eu te dou, tá? A distância de Cafarnaum para Naim tinha aproximadamente 50 quilômetros de distância, tá ok? Então Jesus viajou 50 quilômetros, tá, de Cafarnaum, indo também para Naim, 50 quilômetros de viagem. Jesus saiu aproximadamente às 7 horas da manhã e chegou 2 horas e 30 minutos da tarde, tá? Porque Jesus saiu com um propósito, tá? Todo o ministério de Jesus tinha um propósito. E nesta palavra, nesta mensagem, nesta história, tá? Jesus, ele vai realizar mais um dos seus propósitos. Irmãos, lembrando, tá, que vou te entregar algumas pedras preciosas, já estou entregando para os irmãos, tá, dentro dos ensinamentos, da teologia, tá, que, amada igreja, amados irmãos, igreja em Cristo, irmãos católicos, participantes, ouvintes da palavra de Deus, que tem assistido e compartilhado, então tem se inscrito, tá, no nosso canal, que Deus possa te abençoar. Então fique atento, assista do começo até o fim este vídeo, e o Senhor irá te encher de poder, de conhecimento da sua palavra, tá? Porque, irmãos, Jesus ele saiu 7 horas, chegou 2h30 da tarde, tá, ao encontro daquele jovem que estava morto, tá? O primeiro, um dos mais detalhes que eu trago para os irmãos é que a Bíblia diz para nós que Jesus estava indo para Naim com uma grande multidão. Quais são os números desta grande multidão que estava seguindo Jesus? Quanto em números tinha esta multidão, tá? Então, dentro dos originais da palavra de Deus, o hebraico, ela vai dizer para nós que estava seguindo Jesus uma multidão aproximadamente com 3.000 pessoas, tá? E a Bíblia diz que Jesus ele se encontra ali, ele chega na cidade, 2 horas e 30 minutos, tá? Detalhes que quando Jesus chega na cidade, tá, ele se encontra com o defunto.
lugar onde Jesus se encontrou. Foi no meio da cidade, no início da cidade. Tá? E eu vou te dar mais um detalhe acerca dessa questão. Jesus chegou com uns 3.000 pessoas, que a Bíblia diz que era uma grande multidão, ao pé ou ao portal da cidade. A cidade era murada, tinha um grande portal, né? E Jesus se encontrou naquele lugar ali. Tá? Do lado de dentro da cidade tinha uma outra multidão. Tá? E essa outra multidão era a multidão que estava vindo de dentro da cidade e iria passar pelos portais da cidade, tá? Para ir àquela festividade, uma festa fúnebre daquele jovem. Então o jovem estava morto. Então tinha também esta multidão. Quais são o número de pessoas que acompanhava aquele defunto, aquele jovem que estava morto? O filho único daquela viúva que em muitas Bíblias está escrita como título A Viúva de Naim, né? Então, irmãos, aproximadamente em número de pessoas que estavam seguindo aquele defunto, aquele jovem que estava morto, aproximadamente 4.000 pessoas vindo com aquele defunto para passar pelas portas da cidade, né, sair da cidade e enterrar, né, aquele jovem. Tá? Outro detalhe que eu trago para os irmãos é que a Bíblia ela vai especificar para nós que dentro dos conhecimentos, ao que eu já tenho passado para os irmãos ao início, que Jesus ele chegou aproximadamente 2 horas e 30 minutos. Por quê? Porque às 15 horas era a hora exata, né, que era uma hora programada para enterrar aquele jovem, aquele defunto. Então, às 15 horas ele seria sepultado. Então, Jesus ele não chegou atrasado, né, nem adiantado, ele chegou na hora certa, no ponto exato. Tá? 2 horas e 30 minutos. A hora de Jesus operar o seu milagre. Tá? Então, há muitos que dizem, Jesus, Deus, nosso Deus, ele demora, ele tarda, mas não falha. Muitos costumes, Jesus, ele não tarda, ele não vai adiantado, ele tem um tempo certo, a hora, o minuto, o segundo, o ano, o mês, a semana, tudo sim, tudo certinho, tá? Para que ele possa operar um milagre. O segundo detalhe que eu trago aqui para os irmãos, acerca desta palavra, desta mensagem com a Bíblia, o evangelista Lucas ele vem narrando para nós, é que Jesus, né, a multidão de Jesus e a multidão que o defunto carregava, né, eles vão se encontrar no portal da cidade, no portão, vamos chamar assim, o portão da cidade. Eles vão se encontrar ali. 3.000 pessoas que estavam com o Messias e 4.000 pessoas que estavam com o defunto, né? Com aquele jovem que tinha partido, estava morto. Um detalhe que eu trago para a igreja, para os irmãos, para você ouvinte, para você que está inscrito, você que está assistindo, você que está, né, seguindo aí este canal Leandro Oliveira Teologia. Esse detalhe é muito importante para a sua vida, porque Jesus chegou na hora certa, na hora exata ali, e naquele momento as duas multidões se encontraram, a multidão de Jesus e a multidão do defunto. Juntando essas duas multidões, ela dava em número de 7.000 pessoas. Tá? O detalhe que eu trago para você é que Jesus, irmãos, ele saiu de Cafarnaum
com um propósito para atender um chamado do seu ministério em primeiro lugar, cumprir a vontade do seu Pai, tá? E eu quero complementar tudo isso. Jesus, ele foi atraído de Cafarnaum, a 50 quilômetros, tá, para Naim, ou seja, um morto, um jovem morto, conseguiu atrair a Jesus a 50 quilômetros de distância. Tá? Então você pode fazer menção, se um morto consegue atrair não só Jesus, mas atrair 3.000 pessoas que vinham com Jesus, mais 4.000 pessoas que estavam levando o corpo daquele morto, no total de 7.000 pessoas, o morto, chamar a atenção de Jesus e de 7.000 pessoas, meus irmãos, o que poderá fazer um vivo na presença de Deus, nos caminhos de Deus, na obediência do seu chamado, da sua eleição, do seu ministério, né? Essa mensagem é para você, você que serve a Deus, você que está com a fé abalada, tá? E até mesmo você que está com a fé abalada, né? Essa fé, mesmo ela querendo naufragar, e Jesus não deixando você, tem um poder de provocar Jesus, de atrair Jesus, e ele ia ao teu encontro. É você que está ouvindo, você que está assistindo aí esta palavra, esses ensinamentos detalhados dentro desta passagem da Bíblia Sagrada. O que Deus pode fazer se você o atrair, se você o chamar, se você o invocar, tá? Mesmo você dizendo, a minha fé é tão pequena, a minha força está se esgotando. Esse pouquinho de força, esse pouquinho de fé pode fazer algo que vai marcar a tua vida por completo, de todas as maneiras, tá bom? Vamos lá. Outro detalhe, aquele morto, ele conseguiu atrair 7.000 pessoas na passagem da cidade de Naim, naquele grande portal daquela cidade. Foi um encontro poderoso, um encontro que ficou marcado, tá? Porque 4.000 lamentava, 4.000 estava para uma festa fúnebre, mais 3.000, com a liderança daqueles 3.000, estava ali, festejando, convicto de que algo sobrenatural iria acontecer. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda que a multidão ela possa ser maior, ao não acreditar em você, não acreditar no chamado de Deus na tua vida, perdão. E ainda que a multidão menor acredite no chamado de Deus na tua vida, acredite que você é uma bênção, que você é um vaso de Deus, um escolhido de Deus, um instrumento nas mãos de Deus, tá? O que Deus vai fazer é grande. Ele vai unir a multidão menor em número, juntar com a multidão maior que não acredita, e no meio dos que acreditam, juntando com aqueles que não acreditam, que estão já prostrados em uma palavra, convicto que não irá mais acontecer, que não tem mais solução. Deus vai juntar aquele que acredita, aquele que tem fé, com aquele que não acredita mais. E o Senhor vai operar. O Senhor vai se revelar na sua glória. E algo de Deus irá acontecer poderosamente
sobre a tua vida, sobre o chamado de Deus na tua vida, sobre o ministério de Deus na tua vida, tá? Porque, irmãos, quando eles se encontram, né, a Bíblia diz que Jesus, ele direciona uma palavra para aquela mulher. E ele diz, não chores. Se nós observarmos em detalhes esta palavra, não chores, Jesus não está pedindo para que ela chore, para que ela pare de chorar. Esta palavra, ela sai da boca de Jesus com uma ordem, uma ordenança. Jesus diz, não chores. Tá? Por quê? Porque também a Bíblia diz para nós, dentro dessa passagem, que quando Jesus olhou para ela, Jesus teve íntima compaixão. Ele teve íntima compaixão. A palavra íntima compaixão, a palavra compaixão, derivado do original hebraica, ela vai trazer seio, útero, algo que sai de dentro da alma, algo que é íntimo, algo que é profundo. Ou seja, quando Jesus teve íntima compaixão, Jesus sentiu o que ela estava sentindo. Jesus sentiu a sua dor. Outra linha de revelação da palavra de Deus é que quando Jesus olhou para ela, Jesus teve íntima compaixão. Jesus também olhou para si e viu que ele era filho único de Maria, tá? E que um dia a sua mãe Maria iria passar aquela dor, iria passar pelo aquele processo, tá? Por isso, há muitas revelações, irmãos, dentro desses textos, tá? Estou trazendo apenas alguns que o Senhor tem me entregado, tá? E ele disse, quando ele teve íntima compaixão, ele sentiu a sua dor, ele se colocou no lugar dela e viu que um dia a sua mãe Maria iria passar pelo mesmo processo. Ele lança uma palavra de ordem e diga, não chores, não chores. Ele ordenou para ela. Tá? Sabe por quê? Porque Jesus ordenou dizendo, não chores, dizendo, olha, o milagre vai acontecer. Eu vim aqui com o propósito de realizar algo sobre a tua vida e será marcado. E é nesse momento, é nesse lugar, publicamente, no meio dos que não acreditam, no meio dos que não confiam mais, dos que não acreditam mais no chamado, no ministério, no milagre de Deus, quanto também no meio daqueles que confiam e que acreditam. É sobre o meio. Publicamente, o milagre de Deus iria acontecer. Por isso Jesus olhou para ela e disse, não chores, Jesus dizendo, acalma-te, te ordeno, não chores mais, cessa essas lágrimas, porque essas lágrimas chegaram ao fim. Há um ponto final sobre as lágrimas, sobre a dor que você está passando. Tá? A Bíblia diz que Jesus, ele vai em direção àquele jovem e toca o esquife. Esquife, a palavra esquife, na nossa língua ela vai traduzir como o caixão, né? Mas, irmãos, se nós buscarmos em detalhes dos originais, nós vamos ver que Jesus, ele não toca somente no caixão, tá? Jesus, ele toca dentro dos originais da Bíblia Sagrada. Jesus, ele toca sobre o peitoral daquele defunto, daquele jovem, tá? Jesus agora está quebrando uma tradição judaica que ela é repleta, que está incluída dentro das leis de Moisés, que nenhum judeu poderia tocar em um defunto, e se tocasse poderia ser morto, poderia ser imundo, sim, imundo por
por 7 dias. Então Jesus, ele vai quebrar esse protocolo, não quebrando, porque é um protocolo terreno, humano, tá? O que Jesus estava dando esse ensinamento naquele tempo e para nós também é porque há situações que nós vamos ter que olhar para linhas de religiões, de tradições, e não desobedecer, mas fazer em primeiro lugar, priorizar o amor, a obra, o chamado de Deus sobre a nossa vida. Tá? Por quê? Porque muitas das vezes o Senhor nos chama, nos escolhe, derrama unção, dons. Muitas das vezes dizemos tantos nãos para Deus por causa de algumas tradições. E a obra não é feita. Tá? E a obra, muitas das vezes que o Senhor confia que nós façamos, nós deixamos de fazer. Por olhar, colocar limites acima do chamado de Deus, acima da confiança de Deus no chamado ministerial e espiritual. Tá? É um dos ensinamentos que Jesus também entrega para nós, tá? Que o chamado de Deus, o amor de Deus, tá? Entregue a nós pelas vidas, pelas almas, é muito maior o chamado, o ministério que ele entrega para nós exercermos ele nesta terra. Ele é maior, ele é acima de tudo. Ele é acima de tudo na nossa vida. Ele é a primácia sobre a nossa vida. Tá? Jesus, agora ele vai passar por riscos que era ir de encontro ao sacerdote, ou também do sumo sacerdote, e apresentar ali o seu sacrifício e passar um período de ritual, né, de 7 dias para que pudesse ser purificado. Ele não fez isso, irmãos. Estou falando dos riscos ao qual, para nós e também para os judeus, na visão que nós temos, na tradição dos judeus, Jesus passou e transmitiu. Tá? Mas para Deus, para Jesus, o importante era tirar a dor do coração daquela mãe, dar a saúde psicológica, ressuscitar aquele jovem na sua presença, naquele lugar. Tá? Sabe o que Deus está dizendo? No lugar que para muitos foi a tua vergonha, no lugar que para muitos foi uma derrota, olhar e ver, meu Deus, não teve sucesso. Né? É sobre este lugar onde Deus irá te honrar, se você perseverar, se você não desistir do chamado, se você não desistir, tá, dos caminhos de Deus. Você tem que acreditar, você tem que perseverar. Acima de tudo, tá? A palavra-chave, a qual eu já disse aqui nesse vídeo, você tem que atrair Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa o que tu fez, o que tu passou, tá? Não importa o que falam, o que pensam de ti, o que importa é que Deus confia em ti, te entregou um ministério, tá? Para você exercer nesta terra. Talvez você se encontre distanciado da presença ou dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha parado de ir à igreja. Talvez algo te machucou. Talvez algo te feriu. Ou você, por passar tantos dilemas ou situações, você se sinta envergonhado de entrar na igreja.
tá? Mas a palavra que Deus te diz neste momento é: toca, provoca a Jesus, porque um morto provocou Jesus a 50 quilômetros de distância, tá? Um morto uniu 7.000 pessoas, tá? Você ainda está vivo. Você ainda está com os projetos de Deus sobre a tua vida. Você ainda, aleluia, tem brasas, tem chamas, tem chamado, tem promessas de Deus. Tá? Você que se encontra fraco na fé, distanciado dos caminhos do Senhor, você que está passando por uma situação espiritual, ministerial, congregacional, familiar, profissional, matrimonial, toque em Jesus, provoca Ele, chama a atenção dEle, tá? Porque Ele está na dispensação. Como disse Davi, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus e as mãos de Deus estão à dispensação daqueles que o amam, daqueles que o temem, daqueles que o reverenciam e o reconhecem. Tá? Irmãos, se Deus vai lá e busca uma pessoa do meio do mundo ao qual o globo terra onde nós vivemos, né? Uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, uma pessoa que não conhece a Deus, Deus vai lá, resgata, tira, limpa, enche da presença, usa na tua presença. Imagine você que está distanciado, que é conhecedor. Imagine você que está fraco. Imagine você que está passando uma tribulação, pensando em parar, pensando em não ir mais à igreja. Meu Deus, olha o que o Senhor está dizendo. Pensando em não ir mais à igreja. O Espírito Santo não desistirá de você, tá? Ele está indo ao teu encontro através desta palavra, através desta mensagem. Assim como Jesus foi ao encontro daquele defunto, daquela mãe viva, mas angustiada. O seu filho está morto. Jesus foi de encontro. Esta palavra está indo de encontro à tua vida, à tua casa, indo de encontro à tua família, aos teus projetos, aos teus sonhos que parecem ou foram frustrados, ou estão se frustrando. Jesus está indo de encontro pelo poder dessa palavra, quebrando e jogando por terra todos os impedimentos, todas as operações, as maquinações, as projeções do inimigo de Deus, que também é seu adversário, e luta contra a tua vida, jogando por terra todas as operações, maquinações e projetos. Esta palavra tem de encontro a tua vida, te dando ânimo, vigor, força de congregar, de adorar, de perseverar, de buscar a Deus. Tá? Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? É uma palavra muito rica, irmãos. Muito rica. O Senhor me entrega muitas revelações dentro desta palavra, mas o horário não espera. Tá? Tenho programações acerca da gravação desses vídeos e não dá mais, não tenho mais muito tempo para falar com os irmãos. Amém? Louvado seja Deus. A ressurreição deste jovem, ela durou aproximadamente 7 minutos. Isso mesmo. Quando Jesus ressuscitou ele,
nos originais da palavra, diz que ele esperou 7 minutos para ressurgir, para ressuscitar, porque estava o corpo. A alma não estava ali. 7 minutos depois, ele ressuscita. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está esperando por você. Ele está de mãos abertas, a dispensação, esperando pela tua atitude para com ele, para você tocar, provocar ele, para ele ressuscitar as tuas forças, ressuscitar as tuas fé, ressuscitar o teu vigor, a tua saúde espiritual, mental, intelectual, fisicamente. Jesus esperou 7 minutos para que aquele defunto ressurgisse entre os mortos. Originais da Bíblia diz que quando Jesus tocou no esquife, que dentro dos originais Jesus tocou no seu peito, 7 minutos depois ele ressuscita. Primeiro, Jesus está tocando sobre a tua vida pelo poder desta palavra, te alertando, te avisando, te animando, te dando ânimo, te alertando. E ele está à dispensação em esperar o tempo que for, os minutos ou horas que for, para você retornar, você que está distanciado, para você que está pensando em parar, para você que está ou se acha fraco na fé, ele está esperando por você, porque ele acredita em você, ele confia em você. Tá? Talvez você possa dizer, mas ninguém dá nada por mim, eu não sou valorizado, os meus irmãos em Cristo não me valorizam, me desprezam. Mas quem está falando contigo por intermédio desta palavra, é a palavra que está falando contigo. Ele te valoriza, ele preserva pela tua vida, e por este amor de preservar por ti, é que ele fala contigo hoje, é que ele fala contigo agora, tá? Seja você assistindo pelo período da manhã, pelo período da tarde, pelo período da noite ou nas madrugadas, ele está falando contigo, tá? Ele está esperando, mas não desista dele. Não despreze ele. Chame a atenção dele. Glórias a Deus. Outro detalhe. Quando, depois de 7 minutos que ele ressuscita, tá? Jesus não pegou na mão dele para ele se levantar, tá? Jesus lançou a palavra. Jesus liberou a palavra. E depois de 7 minutos, o jovem se levanta, se ergue, tá? Meu Deus, possa ser que existe um determinado grupo de pessoas que possam desprezar, não acreditar e até mesmo dizer, se depender de mim, eu não visito, eu não vou orar, não vou pagar preço. Tá? Mas o importante desta mensagem é, em decorrer de tudo, esses tipos de atitudes ou palavras, Jesus já lançou a palavra sobre a tua vida, está esperando a tua atitude, você tomar essa atitude, essa ação, tá? Porque a palavra que saiu, a palavra que está sendo liberada, ela está indo com uma virtude sobrenatural. E a virtude, dentro dos originais, é como uma bomba atômica, uma explosão. Essa palavra está indo não só nesse sentido,
mas como uma explosão de poder a falar contigo, a te renovar, a revelar a situação da tua vida, tá? E te fazer ressurgir entre os mortos, ressurgir entre os desanimados, ressurgir entre os desamparados, entre os frustrados, ressurgir para que o Senhor possa te colocar no meio dos seus príncipes. Aleluias. E te colocar no meio, aleluia, de multidões, de pessoas. Porque 4.000 pessoas não dava mais nada para aquele defunto. Ixi, morreu. Está morto. Em outras palavras, morreu na fé, se distanciou, né? Isso aí já era. Só Deus, é verdade. Mas Jesus saindo de encontro à tua vida, louvado seja Deus, né? E Jesus não pegou na mão dele, ele se ergueu. Por quê? Porque quando a palavra foi lançada, ela causou não como um choque, mas como uma explosão. Ela tocou, ela renovou. Então ele se levanta e se põe sentado. Ele se senta sobre o esquife. Sabe o que Deus está dizendo? A partir do momento que você ouvir o Senhor falar contigo por intermédio desta palavra, você será renovado. A tua mente, as tuas atitudes não serão a mesma mais. As frustrações cairão por terra. Tá? E você não irá se levantar de uma vez. Você irá se sentar e irá ouvir o Senhor em particular contigo. Você irá receber instruções específicas intimamente do Senhor para contigo. Porque há mais de que um símbolo deste jovem. Quando ele ressuscita, ele se põe sentado sobre o esquife, a ouvir os conselhos de Jesus, a ouvir as instruções de Jesus, tá? Ele não ressuscita mais, ele não ressuscita, e a sua vida, quando ele a ganha, não é mais a mesma. Ele é mais delicado com o Espírito Santo, ele é mais ausente, ele dá mais atenção à voz do Espírito Santo, ele é mais sensível, ele busca mais, ele ora, ele jejua mais, ele vai vigiar mais. São conselhos do Espírito de Deus para a tua vida. Aleluia. Amém, meus irmãos? Gostaria de dar continuidade nesse vídeo, tá? Mas eu quero parar pelo aqui, amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Esta é uma palavra poderosa em Cristo, poderosa no Espírito Santo, para mudar, impactar de uma maneira completa a tua vida. Seja você ministro, seja você de uma membresia de uma igreja, seja você distanciado, seja você desanimado, ou seja você desamparado ao se achar desta maneira. Esta palavra é para você, tá? Que Deus possa te abençoar, tá? Não se esqueça de compartilhar esses vídeos, tá? Dar o seu joinha, se inscrever, você ainda que não se inscreveu neste canal, se inscreva, tá? E apertar lá o sininho para receber novas notificações de novos vídeos, novas mensagens do Senhor Jesus para a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Sou teu irmão em Cristo, Leandro Oliveira Teologia, tá? Só clicar lá no YouTube, ou também no Google, né? Clica lá, Leandro Oliveira Teologia, vai aparecer no meu canal para abençoar a tua vida. O Senhor nos entregou esta bênção, essa primícia para a sua glória, para que possa alcançar você, para que possa alcançar fronteiras, dimensões, através do poder, da revelação da sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia, ou tenha
tenha uma boa noite, no nome de Jesus Cristo.